O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a quebra de sigilos de um dos filhos do presidente Lula, o Lulinha, aprovada pela CPI mista do INSS. Alcolumbre afirmou que as decisões das comissões precisam ser respeitadas e que a presidência do Congresso só deve interferir em casos excepcionais. Não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. O presidente do Senado rejeitou o pedido da base governista que questionava a validade da votação e pedia a anulação da quebra do sigilo de Lulinha. As suspeitas que recaem sobre o filho do presidente da República são vistas pelo governo como bombas relógio, com alto potencial de prejudicar a imagem do petista em ano eleitoral. Na sessão da última quinta-feira, marcada por cenas de tumulto e bate-boca entre deputados e senadores, os governistas protestaram contra a aprovação em bloco dos mais de 80 requerimentos colocados em pauta, entre eles a quebra de sigilo de Lulinha. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, foi acusado de usar uma manobra ao contar os votos dos parlamentares presentes. O entendimento de que houve respeito ao rito da votação simbólica foi comemorado pelo presidente da comissão, que se disse aliviado. Para nós é um alívio no sentido de entender que essa casa respeita o regulamento, mas principalmente ao povo brasileiro. Mesmo descontentes com a decisão de Alcolumbre, governistas descartam um eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas pediram que a CPMI, com final previsto para 28 de março, não seja prorrogada. Alguns colegas já estão avançando na CPMI para a investigação do tema do Master. Se alguns colegas já estão com requerimentos, inclusive nós da base de apoio ao governo, variando para um outro tema correlato, significa que a própria investigação, me parece que já se esgotou. A analista de política do SBT News, Natália Fruet, chega para nos ajudar a entender os impactos dessa decisão de Alcolumbre. Natália, muito boa noite, seja bem-vinda ao SBT Brasil. A pergunta que eu te faço é a seguinte: já houve uma quebra de sigilo do Lulinha por parte da PF, da Polícia Federal, e agora essa outra da CPI mista. Qual é a diferença entre essas quebras de sigilo e o que isso significa no percurso da investigação? Oi, César, boa noite. Prazer estar aqui conversando contigo, com o telespectador do SBT Brasil. Na prática, agora os parlamentares de oposição vão ter acesso a esses dados sigilosos bancários, fiscais do filho do presidente. A ideia é expor o filho do presidente e associar Lula ao escândalo do INSS. Por isso, a ordem no Palácio Planalto é que o próprio filho do presidente se coloque à disposição para esclarecer. A defesa dele já fez isso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não precisava da quebra e que ele está à disposição. Fato é que a oposição sabe que esse tema funciona para desgastar o governo. E o que está por trás dessa decisão de Alcolumbre, César, é uma espécie de vingança de Alcolumbre em relação ao presidente Lula e ao Palácio do Planalto. Ele ficou muito incomodado depois que, no início de fevereiro, um ex-assessor de campanha de Alcolumbre foi alvo da operação da Polícia Federal, também relacionada ao Banco Master. Jocildo Lemos, ele era dirigente do Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá e ele foi alvo da operação da PF porque, segundo a PF, ele é investigado por fazer aí uma ação, investir 400 milhões de reais no Master em 2024, mesmo sabendo dos alertas de risco e que poderia ser uma ação fraudulenta. Então, o que a base governista já diz é que possivelmente Alcolumbre, inclusive, ele pode prorrogar a CPI do INSS para desgastar o governo, porque sabe que uma prorrogação iria até muito perto do início da campanha eleitoral e nisso Alcolumbre se livra da cobrança de abrir uma outra CPI, aí sim, para investigar o Master, César.
A grande verdade é que a população brasileira espera realmente que tanto a investigação dessa fraude do INSS como do Banco Master, elas prossigam de verdade, que nada acabe em pizza, como a gente costuma dizer, e que as pessoas sejam identificadas, sejam julgadas e, se for o caso, condenadas. Exato. O problema, César, que nos dois casos, tanto o INSS quanto o Banco Master, tanto a base quanto a oposição têm telhado de vidro para esses assuntos. Então, esse é o grande dilema neste momento e todo mundo está também focado com a campanha começa em agosto, a partir ali do dia 15 de agosto. Então, há uma preocupação de que isso contamine a disputa eleitoral. Principalmente para o governo, porque sempre quem é governo tem o peso, né? O prejuízo é maior para quem é governo e não para quem é oposição. Como eu costumo dizer, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e o SBT Brasil, evidentemente, vai contar tudo isso para você. Obrigado, Natália. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui, viu? Obrigado mesmo.